Bom dia, meus irmãos, em Cristo Jesus. Estamos aqui mais um sábado para meditarmos um pouco na palavra de Deus, na palavra que Ele preparou para nós. E antes de eu começar, gostaria de pedir a unção de Deus e do Espírito Santo, que colocou essas palavras em mim, que pelo meu ser, pela minha boca, eu possa expressá-la. Que o que sai de mim não esteja saindo do meu próprio ser, mas que venha da parte de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Deus me tocou essa noite. Toda sexta-feira eu já aguardo ansiosamente à noite quando eu vou dormir, porque geralmente na sexta-feira Deus fala alguma coisa comigo e eu deixo o sábado para trazer a mensagem. Tem sexta-feira que não fala, então tem sábado que eu não falo, porque a gente que gosta de falar da palavra de Deus, a gente fica aguardando o que Deus tem preparado para a gente. E Deus me deu uma palavra essa noite. Essa palavra, ela é especificamente para os cristãos, especificamente para as igrejas. Eu que gostaria muito que vocês meditassem junto comigo, que vocês dessem ouvido à voz do Espírito. E mais uma vez eu peço a vocês que esse é um canal totalmente voltado para coisas espirituais. É um canal de Deus. Miguel, Estudo Bíblico Oficial. Gostaria também que vocês se inscrevessem nesse canal. Não para que eu apareça, mas para que essa mensagem possa atravessar o mundo. Gostaria que vocês compartilhassem e até mesmo que vocês se manifestassem de alguma maneira, mandassem alguma mensagem ou alguma pergunta, para que nós possamos interagir, porque a palavra de Deus já tem que ser estudada. Então, se você que estiver me ouvindo, que está me acompanhando, ou que ainda não acompanhando, está ouvindo, inscreva-se aí no canal que você vai receber na sua casa. É bom saber que tem gente ouvindo. Não que seja da minha vontade, mas é a vontade de Deus. A palavra de Deus fala que nós temos que pregar o Evangelho. Eu, como eu disse, não sou pastor, não sou nada, mas Deus me coloca essas coisas na cabeça e eu creio que não é à toa. Que eu fico a noite inteira meio dormindo pensando nisso, é no coração. Então que você possa escrever, dar um joinha, fazer um comentário. É que eu peço a você e que me acompanhe nesse canal aí que é Miguel Estudo Bíblico Oficial. O texto de hoje, como eu disse, ele é direcionado aos cristãos e às igrejas. E é um texto pesado, mas a Bíblia tem que ser lida, ela tem que ser lida dentro do contexto dela, entendeu? Dentro do contexto dela. Eu uso a Bíblia, somente a Bíblia, porque eu não gosto existem algumas religiões aí que usam a Bíblia com outros livros paralelos ao lado. Isso aí está errado. Martim Lutero falou somente a Bíblia. Então, e ela é o necessário para nós. Eu queria ler para vocês hoje no livro de Apocalipse. Como eu disse, hoje essa mensagem que Deus me mandou é diretamente para os cristãos e para a igreja. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, existem 7 cartas que o Espírito manda João
passa para João e João passa para nós. São 7 cartas que representam 7 períodos na era cristã, desde a fundação das igrejas, lá da igreja primitiva até o momento de hoje. E hoje eu queria ler a última carta, a 7ª carta, a carta à igreja à Laodiceia. Ela está no capítulo 2, no versículo 14. Eu creio que essa carta ela está se referindo à nossa época. E eu queria ler para vocês. E diz assim, Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Carta à igreja à Laodiceia. E assim diz a palavra. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Essas coisas diz o Amém. O testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Capítulo 2, versículo 2, versículo 15. Conheço as suas obras, que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Versículo 16. Assim, porque você é morno e não é quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É o Espírito dizendo à igreja. Versículo 17. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro fino, refinado pelo fogo, para que você seja rico, e que compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e que compre colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Versículo 21 e último do capítulo 3 de Apocalipse. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Bom, só ao terminarmos aqui, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Isso é uma carta altamente espiritual e tudo que nela está escrito aqui é espiritual. Por que eu falei com vocês que essa mensagem de hoje é especificamente para as igrejas, para os cristãos? Porque essa carta é o momento em que nós vivemos hoje. Irmãos, nós sabemos que existem os ímpios, né? Aqueles que não têm religião, que não creem em Deus, mas que existem os cristãos. Nós somos os cristãos, que cremos em Cristo, somos os cristãos. Mas eu vou dizer, existe hoje dentro da igreja mais ímpio do que cristão. São pessoas que estão ali dentro da igreja, né, para se dizerem cristão, estão ali tipo assim, como se fosse uma formalidade,
como se fosse assim uma obrigação, mas na verdade eles não estão exercendo o cristianismo. Essa carta aqui nos diz isso. A carta fala aqui no versículo 15 do capítulo 3, ela diz assim: conheça suas obras, você que está dentro da igreja e fora da igreja é outro. Aqui está escrito assim: conheça suas obras, o que você realiza, e sei que você não é nem frio nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Nós sabemos o que a Bíblia fala a respeito do cristão, do justo e dos ímpios. Nós sabemos da condenação do ímpio e sabemos da salvação dos justos. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa: a Deus ninguém engana. Se você está incluído nesse tipo de cristão aqui, que não é nem quente nem frio, eu digo para você, o que você está fazendo na minha igreja? A palavra de Deus aqui é bem clara. Se você é morno, é preferível que você fosse quente ou frio. Porque você está sendo mais ímpio do que o ímpio. Quando você está dentro de um cristianismo e vivendo um falso cristianismo, você está sendo mais ímpio do que o próprio ímpio. Talvez a condenação dele vai ser menos severa que a sua, porque você está tentando enganar a Deus, e a Deus ninguém engana. É preferível que você saia, vai viver sua vida impiamente. O mundo oferece muitas coisas boas, só que por determinado tempo. Mas não é vergonha nenhuma. Isso é um conselho que eu dou. Ou você é ou não é. A palavra de Deus fala, ou seja quente ou seja frio. E a igreja está lotada disso. E aqui ela continua, ela falando: se caso você está dentro da igreja, você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Essa carta é totalmente espiritual. Ele não está falando aqui de dinheiro, de riqueza, não. Ele está falando que a pessoa que está dentro da igreja, ela se sente assim, né? Eu sou cristão, eu estou aqui, estou no culto, dou minha oferta, dou meu dízimo, eu sou rico. Ele está falando assim, rico espiritualmente, eu estou bem, eu tô bem com Deus, né? Estou bem na fita com Deus, como se diz aí no mundo. Sou rico, mas o que Deus fala? Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de mais nada, mas Deus fala: mas você que está lá dentro, que é um falso cristão, Deus fala: você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre e nu. Mais uma vez eu digo, a Deus ninguém engana. E aí Deus dá um conselho no versículo 18: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. O que é esse ouro refinado? Ele está falando de riqueza. Não é espiritual? Você não está falando de riqueza espiritual? Espiritual, sim. Eu sou rico porque eu tenho Deus, eu estou dentro da igreja, eu estou congregando, eu estou cantando um hino, eu participo do louvor. Deus fala com ele: aconselho que você compre a espiritualidade verdadeira, refinada, ouro refinado, a espiritualidade verdadeira. O que é ouro refinado? Ouro refinado no fogo. Por que o fogo? Porque o fogo tem poder de purificação. E a palavra de Deus fala que Deus é fogo consumidor. Então aqui ele fala: compre de mim ouro refinado. Aconselho a você que compre de mim ouro refinado pelo fogo. Porque o fogo, ele purifica. Ou seja, aconselho que você compre de mim a espiritualidade que seja purificada pelo meu fogo, para que você se torne um crente quente, um cristão crente verdadeiramente. Eu conselho, Deus está falando, eu conselho que você compre de mim. E ele diz mais: para que você seja de fato rico espiritualmente, porque você é um pobre miserável.
Ele continua, compre também vestes brancas. O que é vestes brancas? Vestes brancas, o branco significa paz, limpeza espiritual, santificação espiritual. Aconselho que você compre vestes brancas a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Quando você se reveste de vestes brancas de Deus, da santidade de Deus, a sua nudez, porque nudez é sinal de pecado, os seus pecados, eles são encobertos. É isso que Deus está falando para a igreja de hoje. Compre veste branca, tire essas vestes sujas. Se você se propôs a seguir um cristianismo, tire essas vestes sujas de você e compre vestes brancas. E também que você compre colírio. Ele fala aqui, ó, no próximo versículo, ainda no versículo 18. E colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Porque você está dentro da igreja, mas está cego, meu irmão. Quem está com um pé na igreja e um pé no mundo está cego. Como eu disse, é preferível que você fosse ímpio direto, mas não ficasse igual folha de bananeira, onde o vento sopra, você vai. Ele fala, compre colírio. Deus quer abrir os seus olhos, igual ele fez com o apóstolo Paulo. Paulo, enquanto Deus não cegou ele, depois não abriu, jogou colírio nos olhos dele, Paulo não conseguiu enxergar a plenitude de Deus. É o colírio da unção de Deus. Ele fala, compre meu colírio, que eu quero abrir os seus olhos, porque o que você está enxergando é o mundo da carne, é o mundo carnal. Eu quero que você enxergue o mundo espiritual, e o mundo espiritual você não consegue enxergar com esse tipo de olho que você está usando. Você tem que usar o colírio que eu lhe dou, o colírio da espiritualidade. É isso que ele está dizendo aqui. E ele continua no versículo 19, eu repreendo, ele está repreendendo aqui, eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Olha só, isso é uma repreensão de amor que ele está fazendo para você. É como se um pai repreendesse um filho como é. Eu repreendo, no versículo 19, repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso, arrependa. Zeloso com o quê? Com as coisas de Deus. Se você é cristão, seja zeloso com a palavra de Deus, zeloso com a palavra. E ele diz, eis que estou, no versículo 20, eis que estou à porta. Ele está dizendo, depois de tudo isso, ele fala, eis que estou à porta e bato. Se você alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com você. A porta aqui é o seu coração, meu amigo. Deus, ele está diretamente, ele está o tempo todo a sua porta batendo. Porque Deus não arromba a porta. Quem arromba a porta é o inimigo, é Satanás. Ele te arromba a porta do seu coração 24 horas por Deus. Deus não. Ele dá o livre-arbítrio, ele bate. Você tem que abrir e aceitá-lo verdadeiramente. Ele está, eis que estou na sua porta, no seu coração, batendo. 24. Agora, por exemplo, quem sabe Deus pode estar me usando. Eu estou usando eu para bater na sua porta. Você está me ouvindo aí, ó. É Deus, não é eu que estou falando, é Deus. Eu estou usando a palavra aqui, ó. Eu estou usando as palavras da Bíblia, está aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, e eu entrarei e cearei contigo. O que eu entrarei? E Deus vai entrar no seu coração e estará sempre contigo. Isso é maravilhoso, isso é algo fantástico. Ainda mais nessa era que nós vivemos, nós estamos chegando ao fim desse mundo que Deus nos deu, está chegando ao fim, Jesus está voltando. E no versículo 21 ele termina dizendo, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Deus. E eu digo a vocês, se você tem ouvido, ouça o que o Espírito está lhe dizendo agora. E agora vem uma pergunta. O que um cristão tem que fazer para ter essas vestes brancas?
para ter esse, usar, conseguir abrir os olhos com esse colírio e abrir e enxergar a parte. Meus irmãos, eu falei que essa carta é uma carta totalmente espiritual. E ela é dada para a igreja, são 7 cartas. A primeira carta é Éfeso, a segunda é Esmirna, a terceira Pérgamo, a quarta Tiatira, a quinta igreja de Sardes, a sexta igreja de Filadélfia e a sétima Laodiceia. São 7 tempos. Essa é o nosso tempo. É o tempo do fim. É a era que nós estamos vivendo. O que nós temos que fazer? A Bíblia é clara. Deus, ele nos cobra aqui, mas lá atrás ele nos dá o caminho. E o caminho está aqui em Gálatas. Por isso que eu falo, a pessoa às vezes, o ímpio na igreja tem mais ímpio do que fora da igreja. Eu, francamente, meus irmãos, eu estou nessa caminhada há 20 anos e tem muito ainda que aprender. Não sou santo. A cada dia eu tenho que estar limpando alguma coisa na minha vida. E é muita coisa, a gente limpa e limpa. Mas eu não vou desistir. Eu quero a minha salvação, eu quero a coroa prometida. Ele te dá o caminho. Mas o que eu preciso fazer? É simples. Vamos lá em Gálatas. Ele disse para nós comprarmos colírios, para nós podermos enxergarmos a nossa vida. Paulo fala que nós temos que viver a vida com olhar o mundo com olhar espiritual, não com olhar da carne, porque nós somos espírito, tanto é que nós vamos morrer e vamos voltar. Nós somos feitos à semelhança de Deus. Se Deus é espírito, nós somos espírito. E aqui em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, ele fala a vida do espírito e a vida da carne. E ele diz assim, Gálatas 5, a partir do versículo 16. Vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês, guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, ora, as obras da carne são manifestas. O que são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, fofoca, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Está aí o que é a obra da carne. Está aí, é esse olhar que Cristo quer que você enxergue, quer que te dá colírio para você enxergar essas coisas que são contrárias ao Espírito. Fofoca, embriaguez, libertinagem, vou repetir, libertinagem, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, fofoca, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. É isso, é o colírio que ele quer para te dar, para você enxergar o que você está fazendo da sua vida. Você tem que enxergar, para você olhar para dentro de você espiritualmente para ver que você não consegue enxergar isso em você com o olho da carne. Se você não lavar os olhos com o colírio de Deus, com o colírio espiritual, você não vai enxergar isso. E de outra maneira, quando você usa o colírio, quando você realmente se torna um cristão, quando você é um cristão que está dentro da igreja e está sendo fiel, ou então, porque ninguém é justo, mas você está buscando com fidelidade mesmo, Deus, ele unge você de uma tal maneira, os seus olhos, que você vai enxergar o outro lado espiritual, que aí fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí ele fala, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amigos, como eu disse, essa mensagem é para os cristãos. Que os ímpios são ímpios. Ímpio é aquele que você vai falar com ele e fala, não creio, não creio, não creio, é direito dele, é ateu. Essas palavras são pesadas, mas ela é destinada unicamente aos cristãos. Que vocês possam refletir nisso tudo que foi lido aqui, que Deus colocou em meu coração e que eu passei para vocês. Não seja morno não, meu amigo. Toma uma decisão. Eu digo, eu sou pesado, porque eu passei por isso. Eu passei e eu luto até hoje. Não pensa que a minha luta, que eu sou santo, não sou nada disso, sou nada. Eu luto até hoje, eu passei por isso. Eu amava todas essas coisas carnais, eu amava. E eu digo isso também não é vangloriação, não é verdade. Deixei muito disso para trás. Ainda tenho alguma coisa que eu tenho. Mas fofoca, libertinagem. Eu adorava uma conversinha. Quem sabe me conhece. Hoje eu não quero saber da vida de ninguém. Eu quero saber se eu posso ajudar alguém. Mas saber, se vier alguém me querer me contar, Miguel, eu quero te falar uma coisa, mas você não fala com ninguém. Eu falo, então não fala comigo. Não quero, você não pode falar com ninguém, não precisa falar comigo. Eu mudei. Hoje eu procuro dar meu testemunho aí na rua. Eu mudei. Eu mudei, não foi eu que mudei, foi Cristo. Eu deixei Deus me mudar. Eu me abri para Deus. Eu abri a porta. Ele bateu na minha porta e eu aceitei. Ainda tem muita coisa para mudar. É fácil? Não é fácil. Mas é um crescimento aos poucos. Só que o tempo, meu amigo, está acabando. A palavra de Deus fala que Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele já vai vir com julgamento. O tempo que você tem hoje é o dia seu de vida. Se você morrer hoje, está selado. O seu julgamento já foi feito. Se você morrer hoje e Jesus voltar daqui a 10 anos, é o que você fez até hoje que vai contar. Se você não morrer hoje, mas se Jesus voltar, e se seus olhos o verem, que a palavra diz que todo olho verá, e quando o seu olho vê e você fala, agora eu arrependo, aí já não vale mais nada, porque aí você viu ele, você teve que ver para crer, igual Tomé, aí já não vai valer. O seu destino também já foi selado. Você tem que aceitar Jesus antes dele voltar, meu irmão. E o mundo, a natureza, nos mostra que ele está à porta. Como eu já disse, esse mundo é uma bomba relógio. Não vai. A própria natureza está gritando. Não estou nem falando mais de caos, de política, de fome. Eu estou falando do caos que a natureza está sofrendo. O que está sendo feito com o mundo. O mundo está... E a palavra de Deus fala que vai ser por fogo, explosão, calor. A natureza está aí. Está provando a gente cada dia. Eu não sei, não estou aqui botando tempo, nem não estou determinando data, não. Mas que tá. Então essa palavra que eu tenho para os irmãos cristãos que estão na igreja, que frequentam a igreja, que se dizem cristãos, sejam quentes, não sejam mornos. Ah, mas eu passo por luta pelo pecado. Eu sei, eu também passo, mas lute, foca em Cristo. Sua vida tem que ser transformada, meu irmão. Você não pode estar com o pé na igreja e o teu pé no mundo, não. Sua vida tem que ser transformada. As pessoas têm que ver em você transformação. As pessoas têm que enxergar em você transformação. Ainda que fique alguma marca, a pessoa tem que falar assim, não, mas ele já melhorou muito. Ele já melhorou muito, porque eu te falo, ninguém é perfeito. As pessoas têm que ver. O seu testemunho que diz quem você é. Que vocês possam ter entendido a mensagem de hoje. E peçam a Deus. A palavra de Deus fala, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Deus te dá.
Que vocês possam ter um bom dia na paz de Deus, um bom sábado. E que vocês possam ter entendido. E mais uma vez eu peço, compartilhe essa mensagem. Você que é cristão e que é firme, que está me ouvindo aqui agora, compartilhe essa mensagem, inscreva nesse canal. Esse canal meu, você nunca vai ver nada de coisa do mundo, nada de fofoca. Aqui eu só falo de Deus. Eu me propus a isso. Graças a Deus por isso. Então eu peço, se inscrevam, compartilhem, mandem para quem vocês conhecem, que sabe que está precisando. Todos nós precisamos da palavra de Deus. Só através dessas palavras que nós vamos nos moldando. Que o Espírito Santo de Deus fique com vocês durante todo o sábado e para o resto de suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.